Eu tava sem nada pra fazer. E como eu tava com vontade de voltar com o canal, eu pensei em fazer uma série analisando os jogos de Pokémon. Eu vou por enquanto jogar até o White 2, porque é o que meu celular consegue aguentar. Quem quiser me dar um PC Gamer de presente eu tô aceitando. Então eu começo pelo primeiro jogo, Pokémon Red. Esse é o Professor Carvalho, e ele nos apresenta aos Pokémon, que são criaturas que vivem juntos com os humanos ajudando em tarefas, batalhas, etc. Ele pergunta meu nome, e meu nome é João. Esse é o neto dele, meu rival, e ele me pergunta o nome dele. Sim, ele não sabe o nome do próprio neto. Esse é o pior avô do mundo. Eu escolhi nomear meus rivais com nomes de amigos meus, e o nome desse aí é Display. E eu sou encolhido. Saio de casa e vou pro meio do mato, mas o professor Carvalho não deixa, aí ele me leva pro laboratório dele e me deixa escolher entre Charmander, Skirtle, sim isso é um Skirtle, e Bulbasauro. Escolhi o Bulbasauro e chamei ele de Abacate, pra fazer o Display ter medo de abacate e de Bulbasauro. O miserável pega o Charmander, que dá super efetivo no Bulbasauro, e o Skirtle fica sozinho pra sempre. Pego o pacote com o vendedor e entrego pro professor, e ele me dá a Pokédex. Capturo um Nidoran e chamo ele de William Afton, depois eu capturo um Rattata e chamo ele de Ratatouille. Bato no Display de novo e vou pra floresta de Viridian, de que tá cheio de lagarta. Depois de sair da floresta com 79 picadas de pernilongo e 10 picadas de cobra, eu vou pra Pervter, onde tem o primeiro ginásio do jogo. Bom, nos jogos de Pokémon tem a Elite 4, que são os treinadores mais fortes da região, e quando você derrota eles, você vira o campeão da região e zera o jogo. Mas para enfrentar eles, você precisa conseguir 8 insígnias diferentes, que estão em ginásios espalhados pela região. Cada ginásio tem um líder, e você tem que derrotar ele para conseguir a insígnia. Não entendeu? Dane-se, vá jogar Pokémon então. E nesse ginásio, tem meu mano Brock, que por algum motivo tá fazendo Wakanda Forever. Quem assistiu o anime gosta muito do Brock, ele carrega o grupinho principal nas costas, inclusive, da onde eles tiram essa mesa de jantar. Enfim, o Brock claramente não vai ser fácil, eu vou ralar muito. Seria isso que eu falaria se escolhesse o Charmander nesse jogo, o Abacate solou ele. Sério, foi muito triste só humilhar o Brock desse jeito. Ele é um dos meus personagens favoritos do anime e meu líder de ginásio favorito. E se você acha que vai ser igual no anime, que ele vira seu amigo e acompanha você pela sua aventura, não. Se você quiser só desaparecer de Pervter e nunca mais voltar, você pode Brock que não tem nenhuma importância no jogo inteiro. Enfim, depois de sair triste, o Abacate evolui para um Ivysauro de pé. Muito traumatizado com essa imagem, o William Afton evolui para Nidorino e eu chego numa das partes mais chatas do jogo, o Monte Moon, onde aparece cerca de 900 Zubats por segundo. Se eu não me engano foi nessa hora que eu comecei a jogar de Fast Forward. Dou uma pedra pro William Afton comer, e ele vira Nidoking. Tinha uns caras de camisa preta com o R estampado, um pouco estranho. Saio da caverna e vou pra Cerulean, dou mais uma surra no Display, e sigo por uma ponte com 5 treinadores, venço todo mundo e tem outro daqueles caras de camisa com R que me oferece pra entrar na equipe Rockcat, que é uma organização criminosa que rouba e vende Pokémon. Curioso, na cidade de Cerulean tem um monte de gente falando de um tal de Bill, falando que ele é irado, que ele é incrível. Aí que chego na casa dele, e ele é um furry. Ele fez uns experimentos estranhos com Pokémon, e ele misturou o DNA dele com o de um Pokémon. Em troca de não denunciar ele pra polícia, ele me dá um ticket pra uma festa no navio. Aí eu capturo um Abra, chamo ele de Gergolônio e faço um bugzinho onde eu forço o encontro com um Fulkmevo. Capturo e chamo de Marie. E o Ratatouille evoluiu também. Aí depois, eu vou pro ginásio dessa cidade e enfrento a Misty, que quem assistiu o anime gosta muito dela. Eu não sou essa pessoa, porque ela maltrata o Psyduck. Enfim, igual ao Brock, eu amasso ela. Assim, vou pra Vermilion e entro numa casa onde tá tendo clube Pokémon. E depois de escutar o presidente do clube falando na minha cabeça sobre Rapidash, ele me dá um vale bicicleta. Depois entro no SSM, o navio que o Bill me deu ticket pra entrar.
Dou 500 mililitros de supapo na cara dos treinadores de lá e no display, e converso com o capitão do navio, que tá enjoado. Assim eu faço uma massagem nele e ele me dá o HM1, cut. Aí eu capturo um Oddish, só pra usar de HM Slave, o nome dele é Joana, e pego o Gergolônio e coloco no Daikari. A cada um passo, um Pokémon que tá no Daikari ganha 1 de XP. E depois de um tempinho subindo e descendo infinitamente, ele upa 20 níveis. Baita investimento. Depois eu evoluo ele pra Kadabra. Depois eu vou pro ginásio da cidade, onde tinha um puzzle chato, de ficar procurando 2 botões em lixeiras, mas sempre que vê se erra, os botões mudam de lugar. O líder era o Surge, um tenente muito brabo que lutou na guerra. E que também só foi solado igual a todos os outros líderes. Assim, eu volto pra Cerulean e corto um matinho pra poder avançar. Ah, mas João, igual porque você voltou e cortou esse matinho. Não era só passar pra próxima cidade em Vermilion. Não dá pra ir pra próxima cidade por Vermilion, porque tem um Big Snorlax dormindo. Aí eu vou pra parte mais chata do jogo, o Rock Tunnel, que é uma caverna escura pra caramba e não dá pra ver nada. Depois de sair desse inferno, eu chego na cidade mais estranha do jogo, a cidade de Lavander. Olá, seja bem-vindo. Na época que o YouTube lançou, muita gente fez vídeo sobre essa cidade, por causa da música que é bizarra, da síndrome de Lavander, que aconteceu no Japão e da história dessa cidade também. A cidade é minúscula, e ao invés de um ginásio, tem uma torre, que é um cemitério. E nessa torre, tem o display, que tá aqui. Mas algo estranho é que o display não tá usando o Hatcat dele nessa luta, e já é estranho ele tá nessa torre. Tem teorias que o Hatcat dele morreu depois da nossa luta no SSN. E além do mais, tem em uma das casas dessa cidade, uma menina cuidando de um cubonezinho, dizendo que mataram a mãe dele, tanto que é por isso que o Cubone usa esse crânio na cabeça, é o crânio da mãe dele. E sobre a mãe dele, falamos disso mais tarde. Enfim, saio vazado da cidade e vou pra Celadon, onde eu subo num prédio e pego um Eevee, que chamou de Kaká, e evoluo ele pra Jolteon. Vou no ginásio, e o abacate evolui pra Venusauro, olha que maravilha. E eu dou uma surra na Erika, inclusive, eu tenho certeza que ela fuma maconha. Acabei de lembrar que teve um episódio que o Ash se vestiu de menininha só pra poder entrar no ginásio. Enfim, depois disso, eu entro num cassino, muita gente perdendo dinheiro, perdendo casa, perdendo a família. E dentre essas pessoas, tinha um cara conversando com um pôster, e esse cara é da equipe Rockcat. Dou uma surra nele, e ele clica num botão debaixo do pôster que abre uma passagem secreta pro esconderijo da equipe Rockcat, Absolute Roteiro. Eu só dou uma surra em geral de lá, até que eu chego no líder da máfia, o Giovanni. Olha só o drip desse mano. Claramente eu não vou solar ele facilmente. Ah não, eu solei ele facilmente. Poxa Giovanni, faço uma apresentação pra você e tu me manda uma dessa. Aí ele me dá um item chamado Silpscope, e vai embora. Silpscope é um item que permite que você enxergue fantasmas, ou seja, temo que voltar pra lá vender. Subo os andares até que aparece um fantasma falando para eu sair de lá, e esse fantasma é um Marowak. Pois é, a equipe Rockcat que matou a mãe do Cubone, e o Marowak virou um espírito vingativo que assombra a torre. Aí eu tenho que enfrentar ela para ela poder descansar em paz. Aí eu vou pro último andar, e a equipe Rockcat tava bulinando um senhorzinho de idade. Dou uma surra neles e o velho me dá a Pokéflauta, que serve pra acordar os Snorlax no mapa, e o Kaká dá crítico nos dois. Kaká, ou que você tem contra Snorlax? Enfim, eu chego em Fuchsia, onde tem a incrível Safari Zone, e eu entro lá, uso uma vara que um velho me deu, e pego um Dratini, que eu chamo de Shin. E puta merda, ele foi o Pokémon que eu mais detestei usar. Tudo bem que um tempo depois ele evoluiu pra Dragonair, mas ele ainda continuou sendo uma bosta. Ele morria pra qualquer coisa. Enfim, eu entro no ginásio da cidade, onde tinha umas paredes invisíveis, mas depois de passar, eu vou enfrentar o Koga. E essa luta só deu mais trabalho porque eu usei o Shin, ao invés de só começar com o Gergolônio ou com a Mari. Bom, com a insígnia em nós, eu posso usar o HM Surf que eu peguei na Safari Zone, e eu chego numa caverna fria que só a peste, e o Migot, um Articuno, magrelo.
Ele dá um trabalho pra capturar, mas ele é pego e eu chamo ele de corno. Por causa de um Nuzlocke que eu fiz, ele matou o meu Ratcat. Entrego uma bebida pra um guardinha, e ele me deixa ir para Saffron, onde tinha muita gente da equipe Rocket lá, principalmente no prédio da Silpco. Então o que significa? Muito XP. Dou um K7 em todo mundo lá, e de novo o display. Sai da minha frente e me deixa seguir. Esse cara me dá um latras, o nome dele é Lala. O Giovanni tava fazendo bullying com o veio da Silpco, querendo pegar a Master Ball dele. Então o abacate dá um pau nele e ele vai embora. O veio como agradecimento me dá a Master Ball, a Pokébola que captura qualquer Pokémon sem chance de fugir. Claramente eu não taquei ela no Metapod. Eu entro numa casinha, e dou um pau num monte de gente que tinha Pokémon lutador, e o líder de lá me deixa escolher entre Hitmonchan e Hitmonlee. Pego Hitmonlee, e chamo ele de Sanji. Curiosidade. Esse antes era o ginásio lutador, até o povo do ginásio psíquico chegar, descer o cacete neles e roubar o ginásio. Dito isso, entro no ginásio psíquico, que tem um puzzle muito chato que eu fico teleportando de um lado pro outro. Pra tu se perder aqui é 2 estalos. E eu finalmente chegou na Sabrina, que muita gente fala que é a líder mais difícil do jogo, mas isso é uma grande mentira. Eu consegui derrotar metade do time dela só com o Shin. Enfim. Volto pra Palette. Eu vou usando Surf pra baixo até que eu chego em Cinnabar. Eu vou pra um laboratório de lá, e ressuscito o fóssil que eu roubei do cara do Monte Moon, e dele sai um Omanite que eu chamei de Gary. O ginásio dessa cidade tá trancado, então eu tenho que entrar numa mansão abandonada, esquisita, podre pra achar a chave. Eu entro no ginásio, e tinha pessoas lá dentro. Quem foi o imbecil que trancou o ginásio e deixou pessoas lá dentro? Se a polícia fica sabendo. Nesse ginásio tem um puzzle que você tem que responder perguntas. Se você responde certo, você vai pra próxima sala. Se você erra, tu enfrenta um treinador. Mas eu só caguei pras perguntas e fui enfrentar os treinadores direto até chegar no líder, o Blaine. E ele foi uma baita decepção. O William Afton solou todo mundo com Earthquake, que é o terceiro golpe mais maneiro do jogo. Falta só um ginásio, o de Viridian. É engraçado, tu fica jogando por tanto tempo que esquece que tem um ginásio aqui. E neles, estranhamente tinha o mesmo puzzle do esconderijo da equipe Rocket. Giovanni. Nem sei porque eu tô fazendo suspense, todo mundo já sabe que o Giovanni é o líder desse ginásio. Enfim, pela última vez, vamos enfrentar o Giovanni. Que foi uma piada maior que o Blaine. Mano, o Giovanni é um personagem mais insistente desse jogo, ele sempre aparece nos lugares inusitados e mesmo assim é sempre solado. E mesmo assim, ele me parabeniza e cumpre o seu dever de líder de ginásio, me entregando a última insígnia. Parabéns Giovanni, você tem meu respeito. Bom, tá na hora, tenho as 8 insígnias, vamos pra Elite 4. De novo tô aqui display. Continuando, eu passo por uns guardinhas pra mostrar minhas insígnias pra eles e eles deixarem eu entrar na pior parte do jogo, a Victory Road, onde tem Pokémon pra todo lado, treinadores muito fortes e um Moltres. O nome dele é Frangolino. Finalmente, cheguei no Planalto Índigo, é aqui que minha jornada acaba. E diferente de muita gente, eu fui do jeito que eu cheguei, com meu Pokémon mais forte no nível 49. Compre muitos itens e antes de atravessar a porta, vamos dar uma olhada nos meus crias abacate. William Afton, Gergolônio, Madi, Kaká e o Shin. E temos o Ratatouille e a Joana como apoio moral. Com esse time, eu vou enfrentar a Elite 4. O primeiro membro é a Ludelei, Elite do tipo Gelo. O Kaká consegue derrotar os 3 primeiros Pokémon dela com Thunderbolt, a Jins com Body Slam, mas a Lapras mata ele. Então eu troco pro Gergolômio, que mata ela com Psychic. Agora eu vou enfrentar o Bruno, Elite do tipo lutador, derrota o Onix dele com o abacate, mas no Hitmonchan eu troco pro Gergolômio, e ele arregaça o resto do time dele com Psychic. Fácil. Agora eu vou enfrentar a Agatha, do tipo fantasma. Faz sentido, ela veio pra Caron. Jogo a Mari, ela tira metade da vida do Gengar com Psychic, mas a Agatha troca pro Golbat, que morre pra Blizzard. Ela volta com Gengar, que morre pra Psychic.
A Unter morre pra Psychic Blizzard e o resto do time morre pra Psychic. Hora do último. O lance, mestre dos dragões. O Kaká derrota os Gyarados dele com Thunderbolt, depois ele paralisa o Dragonair, mas o Dragonair mata o pobrezinho com Hyper Bell. O golpe mais maneiro do jogo, aprende com ele Shin. Jogo a Mari, que mata ele com Blizzard. E como o lance tem um time muito criativo, ele joga o segundo Dragonair, que é derrotado com Blizzard Psychic. Aí ele joga um Aero da Silt, que mata a Mari com um taque dá um crítico. Aí eu jogo o Shin, que luta bravamente com o Pterodátil, e vence. Agora, o Pokémon mais forte do lance, o dragão que o Shin sonha em ser, Dragonite, que mata o Shin com Slam. Eu jogo o Gergolônio, que usa Reflect para diminuir o dano do Dragonite, mas o Gergolônio tem ossos de um senhor de idade que só fumou e bebeu Coca-Cola a vida inteira, e é brutalmente solado por um Hyper Bell. Eu joguei o William Afton, e tentei usar o Orndrill, que é um golpe mítico, um golpe que mata instantaneamente, mas o Jeg erra tudo, e o Dragonite fica usando Agility e Barrier. Eu fiquei sem entender o porquê ele só não matava o William com Hyper Bell ou Slam, até que eu descobri algo sobre a IA desse jogo. Nos jogos da primeira geração, a IA sempre focava em usar golpes super efetivos contra o seu, e como o William é do tipo veneno, ele toma super efetivo para psíquico. Mas a IA é tão burra, que ignora se o golpe dá dano ou não, então o Dragonite vai ficar usando Agility e Barrier pela eternidade. Mas mesmo com esse bug no jogo, esse Dragonite ainda foi um inferno de derrotar, e como o mid roxo tava quase sem PP, eu troco pro abacate que mata ele com Leech de Takedown. Resumindo, eu só venci essa luta por causa desse bug, se não já era. Mas não importa, eu sou o campeão de canto, ou seria, porque outra pessoa chegou antes de mim, essa pessoa era o Display, meu rival. E eu teria que lutar contra ele pelo título de campeão. Ele começa com o Pidgeot, e eu com o Kaká, que derrota com Thunderbolt e Bodislam. Depois ele joga o Alakazam dele. Eu uso muitos Bodislam, mas ele consegue matar o Kaká com Psychic. Mas o William Afton vinga seu amigo com Earthquake. Ele joga o Ridon dele, mas o William Afton mostra quem é o Kaiju original dessa região, e mata o Ridon com 3 Earthquakes. Ele joga o Executor, que bota o Afton pra dormir e pisa nele até a morte. Revido com a Mari, que vira a Elsa e congela o Executor. Ele joga os Gyarados, mas não é páreo pros poderes psíquicos da Mari. E ele joga o último Pokémon dele, Charizard. A Mari usa um Psychic, mas não é suficiente, e o Charizard derrota ela. Eu pensei em jogar o William, mas o Shin queria lutar. Joguei ele, e o Charizard quase mata com Slash, e um Surf não é suficiente. Mas o Charizard, ao invés de matar com Slash, ele usa Rage, e o Shin sobrevive com 15 de HP, e mata o Charizard com Surf no meio da boca. Ok Shin, você teve sua redenção. Obrigado, você é o salvador do time. Por isso que na edição ele tá vestido de Mr. Satan. O professor Carvalho aparece, e fala que o motivo de o Display ter perdido, foi porque ele não tinha amor pelos Pokémon dele, lançando um baita discurso da hora. E no final do discurso ele me leva para o Hall da Fama, junto com meus crias. Kaká, o descolado. Venusaur, o primogênito. Shen, o MR Satan do time. Gergolônio, o nosso mágico. Mari, a lendária. William Afton, o Kaiju por trás do ruim. Treinador. Jean com 30 horas de jogo. Normalmente as pessoas dropam o jogo aqui, mas eu ainda tinha 2 bichos para capturar. Eu volto pro lugar onde ficava o Rock Tunnel, mas eu uso sorte e chego numa usina elétrica, e lá estava a última ave lendária, Zapdos. O nome dele é Zap. Depois eu volto pra Serlan, e vou pra uma caverna, e tinha muito Pokémon forte lá, como essa chance em nível 56. Enfim, eu subo e desço a escada, e chego no Mervovo, o Pokémon que foi criado pra ser o mais forte do mundo, e o bicho chato de capturar. Bom, mas capturo e chamo ele de Maritivo. Bom, agora em minhas considerações finais do jogo. Algo que eu fiquei incomodado, foi o quanto esse jogo é lento, e miserável com XP. Tanto que eu preferi ir pra Elite com um Dragonair, ao invés de um Dragonite, e tem o problema da mochila que nesse jogo não era organizado, e ela sempre fica cheia, e tu tem que ficar guardando os itens no PC.
E os designers dos Pokémon têm uns tão feios que tu dá risada. Sem falar que esse jogo também é quebrado pra caramba, mas esse glitch e bugs são que divertidos. Nota final, 4,5. Não é um jogo que eu recomendaria alguém jogar, mas não é de todo ruim. Já é melhor que muito jogo por aí, então tá valendo a pena. Esse foi o vídeo, deixa o like, tchau.